De Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Dá mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018. É isso aí, janeiro está indo embora, daqui a pouco é fevereiro, daqui a alguns dias tem carnaval, né? Muita festa no Brasil inteiro. Bom, nós começamos nosso programa, aqui comigo está a Kellen Cunha na mesa de som, a Letícia Silva também nos bastidores do programa, que nos ajuda a produzir o programa, e também conosco o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Pois é, nós começamos o nosso programa já cumprimentando o pessoal que está conosco através de 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Para você que nos acompanha no fmmais.com.br, para você que também tem o aplicativo da Mais FM no seu smartphone e acompanha ao vivo pelo smartphone, a você que acompanha também nas nossas transmissões pelo Facebook, nosso agradecimento, bom dia para você, né, para você que nos acompanha também à noite na reapresentação do programa, nosso abraço, né? Então, há muitas maneiras de ouvir a Mais FM, muitas maneiras de ouvir o nosso programa Anápolis é Notícia. Então, a gente começa, então, agradecendo a quem já está conosco. José Justino Filho já está dizendo bom dia, Ludmila Rodrigues também diz bom dia, pessoal de Mesas MP também, lá o Silvio acompanhando o nosso programa. Isso aí, participe, né? Dê o seu palpite, dê a sua opinião, faça comentários e nos ajude a fazer o programa desse dia. Bom, a gente começa o programa destacando o seguinte: a ministra Carmen Lúcia diz que prisão após condenação em segunda instância não voltará à pauta do Supremo Tribunal Federal. É com você, Mídia. Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa rádio Mais FM. A presidente do Supremo Tribunal Federal, num jantar, né? Interessante esse negócio, né? Num jantar, na segunda-feira à noite, com jornalistas, ela que devia estar descansando na casa dela, até porque está de recesso, não, está no jantar com jornalistas, e aí solta uma pérola. Olha, voltar essa discussão, se deixa preso ou não deixa preso, depois da votação em segunda instância, no Supremo, né? Isso vai apequenar o Supremo. Quer dizer, ela podia ter muito bem deixado essa conversa a hora que o Supremo estivesse voltando, né? Já que vai voltar para trabalhar, se não está na pauta, não fala. Se está na pauta, põe para julgar.
Porque eu acho que essas conversas são conversas políticas. E depois a gente diz que o judiciário está se politizando, as pessoas acham ruim, falam, não, o que é isso? Isso aqui é um comentário político. O Supremo vai se apequenar se tiver uma matéria lá dentro do Supremo. Ora, a matéria que tem dentro do Supremo, quem coloca ela lá? É se ele for provocado por algum órgão, né, por alguém. E quem que decide a pauta do Supremo? A presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a doutora Carmen Lúcia. Então ela fazer um comentário como esse, num jantar com jornalista, é no mínimo colocar mais fogo, né, mais lenha no fogo, né, mais lenha na fogueira. Então tem hora que eu fico pensando, né, onde quer realmente chegar esse grupo que aposta cada vez mais em fazer o Brasil dependente, né, dependente desse governo Temer. Um governo que está virado as costas para o povo brasileiro e que olha apenas no balcão de negócios dos deputados ali no Congresso Nacional. Será que eles estão imaginando que o povo vai apoiar esse grupo do Temer, do PSDB, do Democrata, que estão ali tudo junto do Temer? Será que eles estão imaginando que esse golpe que foi dado no Brasil, o golpe parlamentar que foi dado no Brasil para dar um impeachment e tirar o resultado das eleições, será que está imaginando que esse governo Temer, com isso que eles fizeram, com essa primeira parte que eles fizeram da proposta deles, que era tomar o poder sem ter voto, montar um grupo e agora vender a Eletrobras, privatizar por todas as formas, forçar para que tenha uma reforma da Previdência para diminuir a questão da aposentadoria, quer dizer, um governo totalmente voltado para as costas para o povo, por quê? Porque não teve voto. Então, até aí, a gente entende que ele está fazendo uma atitude que é impopular, mas como ele não teve voto, então é impopular mesmo. Agora, imaginar que o Supremo Tribunal Federal vai começar a fazer declarações no aceno de politizar cada vez mais esse assunto, no ano eleitoral, vou dizer a você, a doutora Carmen Lúcia pode botar os cabelinhos dele de molho, porque a população não aceita isso não. É como dizia lá na minha terra, perdeu uma boa oportunidade de ficar calada, né? Então a ministra acaba fazendo um comentário que é político, né? E, na verdade, no judiciário e no direito, o que normalmente a resposta certa é o juiz só se manifesta nos autos, né? Os advogados se manifestam nos autos. Se não tem auto, se não tem processo, então fica muito complicado. O que é mais, assim, o mais ridículo para ela, Edmar, é que quem faz a pauta é exatamente ela. Então, se ela colocar, vota. Se ela não colocar, não vota. Agora, se ela já está começando a sentir a pressão, é uma outra situação. Ela tem que falar pela casa, ela tem que falar pelo Supremo Tribunal Federal, da qual ela é presidente. Aliás, quando ela foi questionada e já foi colocada em algumas situações críticas, não foi essa decisão tão bela como está pensando aqui, politizando um assunto tão perigoso como esse que ela está politizando. Ok. Mudando de assunto, o ministro Marum, ele admite mudar proposta para a Previdência, ou seja, aquela tentativa de votar a reforma da Previdência continua na pauta do governo e o ministro agora dá sinais de que pode mudar mais alguma coisa no sentido de aprovar, de tentar levar à aprovação dessa pauta. O governo Temer já percebeu que o tal do dia 19 de fevereiro, que ele tinha colocado como data para iniciar a votação da reforma da Previdência, primeiro era dezembro, né? Depois era setembro do ano passado, depois mudou para dezembro, agora mudou para 19 de fevereiro. E agora o governo Temer está vendo que não vai dar para votar no dia 19 de fevereiro a tal da reforma da Previdência. O governo Temer, através de seu ministro, ele já acena dizendo o seguinte, olha, o governo pode negociar aí uma regra de... ser mais maleável aí, né, em relação a essa regra de transição, né, uma regra de transição mais suave, no caso da reforma da Previdência, principalmente para os servidores públicos, onde a reforma da Previdência, obviamente, penaliza, né, penaliza mesmo o servidor público, principalmente o servidor público que entrou, que tem carteira assinada, que entrou no concurso depois de 2003. Penaliza bem, né, e, obviamente, é uma das formas de poder aí ter uma resistência muito grande dos servidores públicos em relação a esse debate da reforma da Previdência. Então, da forma como está a reforma da Previdência colocado,
ela não passa. Não passa porque os deputados, obviamente, ficarão impopulares, assim como o Temer é hoje. Os deputados também, se votar a favor do Temer, ficarão impopulares e terão dificuldade nesse ano eleitoral de buscar voto. Então, o Temer, mais uma vez, não só vai mudar essa data que ele imaginava, que era 19 de fevereiro, para votar a reforma da Previdência, já fala em votar a reforma da Previdência em março, e agora acena em mudanças dentro do projeto que já estava lá para ser votado, como ele dizia, em fevereiro. Então, ele já acena mudanças, e obviamente, para tentar aí buscar um outro grupo, né, e aí ficar um pouco mais perto da população. Aí ele vai lá, faz uma pesquisa, olha se a população está de acordo com aquelas mudanças, se sentir os deputados, vê a pesquisa e sente se pode ou não votar, porque se tiver popular, vota, se não tiver, não vota. Ou seja, o presidente Temer vai ter uma dificuldade muito grande, não só de acertar a mão de como será essa reforma da Previdência, como aquela ideia inicial que ele tinha de apertar, de realmente fazer uma reforma da Previdência que pudesse apenas fazer ajuste fiscal e prejudicar a grande maioria do povo brasileiro. Essa aí já foi para o saco, essa aí já não tem mais condição. Ele agora está tentando modificações, tentando fazer negociações dentro do próprio projeto com os deputados para poder dar uma cara nova à reforma da Previdência e agradar alguns deputados para que eles arrisquem a votar nessa reforma da Previdência. E o desafio do Temer, obviamente, é fazer essas mudanças para convencer, né, entre aspas, convencer ao balcão de negócio os deputados para votar no mês de março essa reforma da Previdência. Diga-se de passagem, né, só para reforçar, para votar a reforma da Previdência, o presidente Temer precisa ter, no mínimo, 308 votos ali naquela Câmara Federal. Ele, na denúncia dele, Edmar, ele não teve nem os 260. Agora ele precisa de 308. Veja você que é uma tarefa aí muito difícil. Ok. Outro assunto na pauta de hoje dos jornais do Brasil é a chamada que o Roberto Jefferson deu à sua filha. Jefferson alerta a filha, deve se portar como figura pública. É manchete do G1 dessa manhã. Essa é a ministra, né, que o presidente Temer insiste em colocar para o Brasil, a ministra do Trabalho. A menina está dando chilique nos vídeos, nas redes sociais. Pode um negócio desse? Virou piada o vídeo que a possível ministra, né, indicada pelo Temer, fez, né, para todo o Brasil, ela num boteco de praia, junto com uns 3, 4 cidadãos sem camisa, comentando, falando, e aí eles fazendo comentários sobre o ministério, que é uma injustiça, que aquilo ali é perseguição, que aquilo ali é machismo. Virou piada, Edmar. Virou piada um vídeo que a possível ministra do Temer fez e publicou nas redes sociais. Eu fico pensando, aí o Roberto Jefferson vem e diz, olha, não é essa postura da minha filha, essa postura da minha filha não é uma postura de ministra. Pois é, Roberto Jefferson, se não é, tira ela logo dessa conversa. Indica, ou se é o PTB que vai indicar, tira essa conversa, porque isso aí não só está desgastando o Temer, mas está desgastando o PT e outro, está envergonhando a forma como o PTB está participando desse governo. Porque se é ela a autoridade melhor e a mais competente para ser ministra, vou dizer a você, o PTB está longe de ser um partido que fale pela população. É uma vergonha, uma piada esse vídeo que a ministra do Temer insiste em poder fazer a defesa dela, né, junto às redes sociais. É uma vergonha. Aqui no Facebook, Antônio, o Eduardo Diagramações, ele diz, primeiro ele faz um comentário sobre a ministra Carmen Lúcia, ele diz assim, se a Carmen tivesse falado o contrário, você apoiaria, Gomide. O errado existe só contra o PT. Depois ele faz um outro comentário sobre o Temer, dizendo, o Temer teve votos, foi eleito junto com o fantoche do Lula. Então é o comentário, né, do Eduardo participando do programa. A questão é a forma que é feita a manifestação da ministra, né? A ministra se manifesta fora da pauta, né? Na verdade, num assunto que
de certa forma, não lhe diz respeito, né? Por isso a crítica, que não é só nossa, né? Que não é só do programa, mas, né, do Brasil inteiro, comenta a manifestação da ministra Carmen Lúcia. É isso, Eduardo. Eu acho que é boa participação e a gente precisa falar aquilo que pensa, né? Eu falo o que penso. Então, eu falo baseado no que nós estamos vendo no Brasil, né? A forma como foi feito o julgamento do presidente Lula, ele passando, inclusive, o Supremo Tribunal, a TRF4, Sérgio Moro. Acho que as pessoas não têm mais dúvida do que representa o Sérgio Moro hoje no Brasil, né? Não tem dúvida como foi o alinhamento da votação lá do TRF4, né? O Tribunal Regional lá de Porto Alegre, três juízes votaram alinhados no mesmo pensamento. Quer dizer, se eram juízes diferentes, precisariam ter pelo menos momentos e teses diferentes. Os três votaram pela mesma sentença, os três, ou seja, uma votação combinada, né? Não tem dúvida, né? Qualquer um que pegar, olha e vê aquilo ali. Ou seja, apenas para reforçar a tese do Sérgio Moro, né? Os grandes juristas hoje do país estão escrevendo livros mostrando que aquela sentença do Sérgio Moro é uma sentença fragilizada, tanto que os juízes que fizeram a defesa, o Ministério Público mesmo que fez a defesa no Tribunal Federal, vai em tese diferente daquela do Sérgio Moro, que fez a defesa. Então, são provas, né, que foram colocadas que elas não existem, né, provas, né, que o tribunal, obviamente, tem um alinhamento numa politização para que não deixe o presidente Lula ser candidato. Isso está evidente, né? Essa é a opinião e estou balizado no que está sendo dito na Folha de São Paulo, né, nas revistas, né, sérias que tem nesse país, ou pelo menos dentro daquilo que alguns juristas também, e a contestação que existe em relação à sentença. E daí, né, nesse momento, que a pauta não está colocada no Supremo Tribunal Federal, num jantar, à noite, né, num recesso, né, que tem hoje o Supremo Tribunal Federal, recesso judiciário, fazer um comentário como esse é, no mínimo, um local inadequado. No mínimo, um local inadequado. Até porque quem faz a pauta do Supremo é a própria ministra. Então, ela ficar comentando esse tipo de assunto fora dos autos, fora do processo, fora daquilo que determina o Supremo, me parece que é uma politização cada vez maior desse assunto. É nesse sentido que nós estamos falando, independentemente aí de concordar ou não concordar. Essa é a nossa opinião e, obviamente, é aquilo que a gente entende que está acontecendo hoje no país. Com relação ao Temer, é claro, né? Primeiro que o Temer, se ele tivesse tido voto, você pode ter certeza que ele não estava governando desse jeito, né? Ele não estava lá comprando deputado, porque ele teria força política se tivesse voto. Ele só está comprando deputado porque ele não tem força política, porque não teve voto. E os deputados que tiveram voto para ser eleito, olha para ele e vê a fraqueza dele. E é por isso que, para ele passar algum tipo de reforma, algum tipo de projeto, ele precisa comprar os deputados, porque não teve voto. Se ele tivesse voto, ele tinha força popular. Então não é porque era vice, é porque não teve voto, não tem força popular e precisa comprar deputados para poder passar. Por quê? Porque não representa aquilo que é a vontade da população. É por isso que a gente tem eleição. É para que a população possa se manifestar, na sua maioria, para escolher quem pode representar o Brasil. Então a eleição não é uma... A eleição é a vontade da população expressa no voto para poder ter legitimidade, ter voto. Voto é legitimidade da vontade popular em poder governar um país. É isso que o Temer não tem hoje. Ok, quero abraçar aqui o vereador Pedro Mariano, ele que curte a página da Mais FN, acompanhando aí o nosso programa. Obrigado ao vereador Pedro Mariano, também ao vereador Jackson Charles, que acompanha o nosso programa todos os dias. Um abraço para vocês que curtem aí a nossa programação. Bom, nós vamos já para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia e nós vamos comentar a nova pesquisa, a pesquisa para presidente da República, realizada pelo Instituto Datafolha e apresentada hoje nos jornais do nosso país. Daqui a pouquinho, então, a pesquisa Datafolha. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural.
A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Em breve, um novo empreendimento chega na região da Vila Formosa, trazendo para você um atendimento especial. Seu óculos de grau, óculos de sol e esportivos, você encontra na Ótica Formosa. Os menores preços e o prazo que você precisa. Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4, sala 5, Vila Formosa, ao lado da Jackson Charles Negócios Imobiliários. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010. 3702-9010. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Atenção, a ameaça agora é tripla: dengue, chikungunya e zika vírus. O que são 10 minutos na sua semana? Segundo o Instituto Oswaldo Cruz, esse é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, tire um tempinho e tome uma atitude. Mais FM, nada mais, tá bom demais. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM. Anápolis. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje 31 de janeiro de 2018. Agradecendo a vocês que acompanham o nosso programa aqui na Mais FM 87.9, agradecendo a você que ouve o programa não no horário ao vivo, né? Às vezes você só tem tempo para ouvir à noite, algumas pessoas ouvem através do WhatsApp, né? Também no horário que tem um tempo, né? Eu queria agradecer e abraçar aqui a professora Gênia, que está conosco desde manhã, já nos cumprimentando aqui pelo WhatsApp, ela que todos os dias ouve o programa, ela trabalha, normalmente ela trabalha pela manhã, e ela ouve à tarde através do WhatsApp, né? O Dr. Luiz Carlos também ouve a gente pelo WhatsApp, no áudio que a gente encaminha pelo nosso grupo, né? O grupo de jornalismo da Mais FM, e também para algumas pessoas individualmente, aquelas pessoas que a gente sabe que gosta do programa, a gente encaminha também no WhatsApp pessoal delas, né? Então, se você quer receber, pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, 9529-4013 ou no 93826630, né? São
alguns números que você pode acessar aí e fazer o pedido para a gente incluir você no nosso grupo da Mais FM, tá bom? Então, obrigado pela participação, obrigado a você que nos acompanha em qualquer horário. Quero abraçar aqui meu amigo Leonardo Nascimento, que está em Brasília, curtindo lá também o nosso programa. Abraço para o Léo, lá no Distrito Federal, né? O G1 e a Folha de São Paulo de hoje, Antônio, trazem, né, naturalmente outros jornais também, mas trazem mais uma pesquisa. A primeira pesquisa feita após a condenação do presidente Lula lá no TRF4, né? Uma pesquisa do Instituto Datafolha, foi divulgada nesta quarta-feira, hoje, dia 31, pelo jornal Folha de São Paulo, com índices de intenção de voto para o primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Então, o G1 traz aqui a pesquisa com a seguinte manchete: Lula tem 37%, Bolsonaro tem 16%, Alckmin tem 7%, aponta a pesquisa Datafolha para 2018. A pesquisa sobre a eleição presidencial tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto ouviu 2.826 pessoas entre os dias 29 e 30 de janeiro. Portanto, a pesquisa feita anteontem e ontem, né, e divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Aqui a manchete é do portal G1. Então, tem vários cenários. O G1 traz aqui 6 cenários, sem Marina, com Lula, sem Lula, né? Então, o primeiro cenário apresentado aqui é sem Marina Silva, João Dória e Henrique Meirelles e Luciano Huck. Aparece Lula com 37%, o Jair Bolsonaro em segundo com 16%, o Geraldo Alckmin com 7%, o Ciro Gomes tem 7%, o Joaquim Barbosa, aquele que era presidente do Supremo, tem 5%, Álvaro Dias, do Podemos, tem 4%, o Fernando Collor de Mello, do PTC, tem 2%, a Manuela Dávila, do PCdoB, tem 1%, Paulo Roberto de Castro, do PSC, tem 1%, João Amoedo, do Partido Novo, tem 1%, Guilherme Boulos, sem partido, 0%, brancos e nulos, 17%, não sabe, 3%. Esse é o primeiro cenário. Tem pelo menos 6 cenários colocados aqui pelo portal G1. Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa muito importante e se nós fosse debruçar em cima dela aqui, a gente ficaria aí mais, pelo menos, uns 3 blocos aí, né? Para a gente poder comentar, né? Uma série de situações e de cenários que são colocados e que representa, obviamente, o momento político que nós estamos vivendo, depois da decisão lá em Porto Alegre, da Justiça, em tentar buscar e tirar o presidente Lula das eleições. Então, qual que é o sentimento da população se as eleições fossem hoje, se fosse colocado essas pessoas ali para que pudesse votar na urna eletrônica, né? Então, é uma pesquisa que indica a intenção de voto presidencial nesse ano de 2018. O que eu acho interessante, Edmar, é que, primeiro, quando se coloca o presidente Lula, né, naturalmente, ele mantém a sua preferência. Então, independentemente dessa questão da justiça ou não, ele sendo candidato, hoje o presidente Lula ganharia as eleições se as eleições fossem hoje candidato. É importante ressaltar isso. Então, o sentimento da população, a vontade que a população está em votar no presidente Lula, ela varia no cenário onde o Lula está presidente, esses cenários onde ele apresenta como candidato, está entre 34 até 37. Esse cenário que você leu de 37 é o cenário, obviamente, o melhor. Mas tem outros cenários que o Lula está e que ele varia de 34, ou seja, a margem de erro é 2%, então está colocado dentro daquilo que já vinha sendo visto no ano de 2017. Nas últimas pesquisas, todas, o presidente Lula se apresentava em primeiro lugar nesses patamares, às vezes até mais um pouco, 40, 42 em outros institutos, mas nessa pesquisa de ontem e publicada hoje, o presidente Lula apresenta aí nas variáveis de 34 a 37. Isso mostra o quê? Uma consolidação de uma vontade da população em poder votar no presidente Lula. Isso é importante ressaltar. E se a eleição fosse hoje, ele venceria as eleições do segundo turno, com esses candidatos que estão aí disputando contra ele. Um segundo cenário que eu acho que é interessante a gente analisar é quando apresenta o cenário sem o presidente Lula.
que eu acho que esse é o mais importante. Porque as pessoas falam, mas o Lula não é candidato, a justiça não vai deixar ele ser candidato, então essa pesquisa, não, tem o cenário sem candidato. E o que acontece quando o Lula sai da pesquisa, sai da possibilidade de ser candidato? Você tem 32% de votos brancos e nulos. Pensa você isso? Um terço da população brasileira pensa o seguinte, se o Lula não for candidato, nós vamos votar nulo e nós vamos votar branco. Olha só o que representa hoje nas eleições a retirada de um candidato que está em primeiro lugar pela justiça. Olha só o que isso pode representar num processo democrático no sentido da escolha de um próximo presidente. Então, a pesquisa mostra que Lula, se não tiver na pesquisa, se o Lula não for candidato, hoje, essa pesquisa Datafolha, né? E diga-se de passagem, a pesquisa Datafolha não é de nenhum partido, principalmente não é do PT. É bom que a gente diga isso. Né? O nulo e branco, hoje, sem o Lula na pesquisa, representa um terço do eleitorado. 32%, né, votariam nulo e branco. O cenário número 5, aqui tem 2 cenários sem o Lula, né? O cenário 5 diz Jair Bolsonaro teria 19%, Ciro 12%, Alckmin 11%, Álvaro Dias 6%, Joaquim Barbosa 5%, Fernando Collor 3%, Manuela Dávila 3%, Jacques Wagner 2%, João Amoedo 1%, Paulo Rabelo de Castro 1%, Guilherme Boulos 1%, brancos e nulo 31%. Né? Então esse é o cenário onde o Jair Bolsonaro aparece. Aqui nesse cenário é sem Lula, sem Marina, sem João Dória, sem Luciano Huck, sem Henrique Meirelles. Aqui no cenário 6, o Jair Bolsonaro, que também é sem Lula. Também é sem Lula, sem Marina, sem João Dória, sem Joaquim Barbosa, sem o Luciano. O Jair Bolsonaro vai para 20%, quer dizer, é o máximo que o Jair consegue. Sem o Lula na parada, ele tem 20%, o Ciro tem 13%, o Alckmin sobe um pouquinho, tem 11%, e aí os nulos, o que você disse aí, vai para 32%, ou seja, né, um terço do eleitorado votaria nulo, branco, ou não votaria ninguém. Né? Pois é, isso é sério, né? Eu vejo isso porque as pessoas ficam, não, porque se sair lá, as pessoas vão... Pois é outro cenário, e um cenário que, eu pergunto a você, uma eleição onde nós vamos ter um presidente que vai ter uma dificuldade muito grande, é aquilo que nós comentávamos anteriormente. Se o presidente ganha com pelo menos um terço da população votando nulo, e obviamente ele praticamente vai ter um terço do voto, porque outros vão dividir entre os outros candidatos. Quer dizer, ele ganhando um cenário como esse, a dificuldade que ele vai ter no Congresso, a dificuldade que ele vai ter de dialogar com a sociedade é muito grande. Por quê? Porque existe uma revolta, existe um sentimento de que tem algo errado na forma de representação, ou pelo menos naquilo que poderia estar representando a vontade da população. Então, esse cenário da pesquisa, eu vou falar para você, dificilmente nós vamos ver na história do Brasil, né, depois da redemocratização, índices tão altos de votos nulo e branco, como acontece nesse momento, se o Lula não for candidato a presidente da República. Um outro cenário que eu acho que é interessante aí, é que quando o Lula sai, né, às vezes as pessoas dizem, não, então aí o Bolsonaro vai crescer demais. O Bolsonaro, que está em segundo lugar quando é a pesquisa com Lula, o Bolsonaro ele se mantém, em todos os outros 4 cenários, ele se mantém estável lá com os votinhos que ele tem mesmo, né? Ali nos 16, 17, quer dizer, o Bolsonaro pode ser que ele estacionou de verdade, os votos que ele tem, pode ser que bateu no teto, né? Mas que na verdade ele, mesmo com a retirada do Lula, ele não deslancha, ele não cresce na pesquisa, né? Ele faz com que pulverize os votos, mas ele, obviamente, nessa possibilidade que ele tem hoje, se o Lula não fosse candidato, ele estaria no segundo turno, porque a pulverização que faz em relação os outros nomes, deixa ele num patamar que dá a condição dele chegar no segundo turno. Né? No cenário com Lula, o PSDB está fora do segundo turno. Né? No cenário com Lula, o PSDB está fora do segundo turno. E no segundo cenário, onde tira o Lula, o Bolsonaro, obviamente, vai para o segundo turno e vai disputar com aí talvez um candidato aí da centro, né, centro-direita aí, né? O centro-direita seria o Bolsonaro, ou pelo menos um outro candidato aí da centro-esquerda, que seria ou o Ciro,
né, ou a Marina. O Ciro, quando o Lula sai, o Ciro cresce, né, ele vai para 13, a Marina também vai para 13, então são dois nomes aí que podem buscar um pouco dos votos do presidente Lula, caso o presidente Lula ele realmente não seja candidato. E o da centro-direita, né, que teríamos aí o PSDB, né, e teríamos aí também a possibilidade do Luciano Huck. Diga-se de passagem, quando também sai aí o presidente Lula, na centro-direita aí, o Luciano Huck, ele tem uma intenção de voto de 6, né, variando aí de 6 até 8%, igual o Alckmin. Então, essa variação também do Luciano Huck com o Alckmin, quer dizer, quem deve ficar muito chateado deve ser o Alckmin, né? Porque o Alckmin, depois de ser governador, depois de ser candidato a presidente, depois de ter uma visibilidade, ele ainda está disputando, o Luciano Huck chega e já tem a mesma votação, então esse pessoal aí vai pensar duas vezes em poder ver se realmente o Alckmin vai deslanchar para ser um candidato viável, ou se joga as fichas no Luciano Huck, que é, obviamente, o candidato aí da Rede Globo, o candidato aí da mídia e o candidato que o PPS, né, está tentando buscar aí para poder apresentar como alternativa. E na pesquisa ele já mostra aí que fica na frente de muitos figurões, né, de muitos que já estão há muito tempo e que têm menor representatividade, mas que ainda tem muita coisa para crescer. Mas é isso, eu acho que esse olhar na pesquisa daria aí um desdobramento muito maior, né, se a gente fosse pegar mais detalhe. Mas eu acho que a grande surpresa é que, nesse momento, com o presidente Lula na pesquisa, o presidente Lula manteria os votos dele, mesmo com as decisões do Supremo, mesmo com as decisões da Justiça. A população reconhece nele a liderança para poder ser o próximo presidente e já ganharia no segundo turno. E, sem o presidente Lula, 32% da população votaria branco e nulo caso ele não seja candidato. Ok, um detalhe aqui é interessante, o Henrique Meirelles, né? O Henrique Meirelles, que também aí está tentando se viabilizar como candidato, ele não passa de 1% em nenhum dos cenários, né? Pois é o Temer, né? É o governo Temer. O governo Temer é um governo, é aquilo que nós comentávamos aqui. O governo Temer, ele não teve voto. O governo Temer não tem apoio popular. Por isso que ele governa desse jeito. Você acha que se um presidente da República tivesse voto, para ele estar lá no Palácio do Planalto, ele não teria que dialogar com a sociedade? Por que ele não dialoga com a sociedade? Porque ele tomou o poder. Ele está ali como uma figura persona não grata pela população brasileira. Porque se ele tivesse sido votado, ele estaria conversando com a sociedade. O governo Temer toma decisão sem conversar com a sociedade, porque ele foi colocado lá. Ah, mas ele era vice, claro. Mas a forma como ele foi colocado é que demonstra a força que ele tem. Ele foi colocado por um grupinho. Ele foi tomado e, estrategicamente, foi montado uma formulazinha para dizer, olha, a gente vai ali no Eduardo Cunha, compra o Eduardo Cunha compra os outros deputados, aqueles grupos lá chamados Centrão, aí o Eduardo Cunha... Ou seja, essa conversa já está colocada em toda a imprensa brasileira, isso vai para os livros da história brasileira. Então, ele governa hoje, por isso que ele insiste em reforma de Previdência, ele insiste em vender a Eletrobras. Você acha que se um presidente fosse realmente eleito, ele teria essa força? Você acha que qualquer candidato a presidente estaria fazendo campanha eleitoral agora, dizendo, olha, eu vou vender a Eletrobras, o governador Marconi Perillo falou, eu vou vender a Celg, eu vou vender a Saneago. Eles teriam coragem de falar isso? Claro que não. Então, mesmo eleito, ele teria que falar com a sociedade. Como ele não foi eleito, ele foi colocado, ele simplesmente faz o jogo de quê? Faz de conta que eu não estou entendendo. Não é candidato a nada, e quem está abraçado com ele, o Meirelles, o Rodrigo Maia, né? Alguns outros aí, quer dizer, e o PSDB fica louco, né? Por quê? Porque tem um grupo do PSDB que já entendeu que se o PSDB ficar colado lá no governador, no presidente Temer, tendo ministro, vai ficar com a cara do Temer na eleição. Já está, mas aí eles acham ainda que dá tempo de descolar. E o Alckmin, que é governador de São Paulo, que não é um estado pequeno, né? São Paulo, ele precisa do governo Temer para poder terminar bem o governo dele. Então o que ele faz? Ele acena para o presidente Temer e acena para o PSDB. Só que aí a hora que chega uma pesquisa dessa, ele não cresceu e já está perdendo para o Luciano Huck, o PSDB diz, filho, ou você, né,
ou sai da moita, né? Então, é aquele negócio, né? Por quê? Porque o que vai acontecer? Ou ele fica com o Temer, ou ele vai ter que falar que não é do Temer e vai para o PSDB e falar, vou fazer uma campanha contra o Temer. Então, essa é a dúvida, mais uma vez, e por isso o PSDB tem essa luta, né, interna e, mais uma vez, em cima do muro, mas para tentar descolar do presidente Temer. Ou seja, quem está com o presidente Temer nesse momento, Meirelles e Companhia Limitada, está lá embaixo na pesquisa. E vai ficar, claro que vai ficar, porque é a imagem do Temer junto à população. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos destacar aqui, Antônio, na pesquisa eleitoral, as simulações de segundo turno. Então, aqui várias opções também, nós vamos discutir daqui a pouquinho no terceiro e último bloco do nosso programa, além das notícias da cidade, naturalmente. Anápolis é notícia. Oi, bom dia, bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. A Caixa é o banco do FGTS. Além de socorrer trabalhadores, o Fundo de Garantia ajuda no desenvolvimento do país. Mais de 4 mil cidades já tiveram obras financiadas pelo FGTS. Isso só é possível porque a Caixa é 100% pública. É urgente barrar os planos do governo para privatizar o banco. Acesse o site defendacaixa.com.br e conheça a campanha da FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e outras entidades. Defender a Caixa é defender o FGTS. Defenda a Caixa você. Vem com a vida! É só aqui! Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva, Antônio Gomide. De volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, querem que seja sexta, né? Dia 31 de janeiro de 2018, né? Portanto, janeiro aí, no apagar das luzes do janeiro. Lembrando para você que amanhã tem Goiás é Notícia com a participação do nosso companheiro Henrique Morgantini,
aqui no programa Goiás é Notícia. E na sexta-feira, a partir das 8 da manhã, tem o jornal A Voz de Anápolis, né? O programa A Voz de Anápolis, aqui também, a partir das 8 da manhã, ao vivo, né? Então, fica aí o nosso convite para você estar conosco também nos programas Goiás é Notícia e A Voz de Anápolis. Bom, a gente está debatendo aqui a pesquisa eleitoral, publicada na manhã de hoje pelos jornais Folha de São Paulo e também pelo portal G1, e trazendo os principais destaques da pesquisa. É claro que a pesquisa nós estamos divulgando aí também já pelos nossos canais. Você pode depois acompanhar e verificar, né, as nossas observações e fazer também as suas observações. Bom, a pesquisa foi feita no dia 29 e 30 de janeiro, portanto, a pesquisa novinha em folha, ouviu mais de 2.000 eleitores, 2.800... Quase 3.000, né, pessoas, né? Em todos os estados. 26 eleitores, em todos os estados brasileiros, né? E aqui nós temos a simulação para o segundo turno. A primeira simulação colocada aqui é Lula versus Alckmin, né? Lula teria 49%, e o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, teria 30%. A segunda opção seria Lula e Bolsonaro, né? Lula teria 49% dos votos e Bolsonaro 32%. Aqui, num cenário sem Lula, seria Marina e Bolsonaro, né? A Marina teria 42%, Bolsonaro 32%. Lula e Marina, né? Se o segundo turno fosse entre Lula e Marina, daria Lula 47%, Marina 32%. E outro cenário sem Lula seria Alckmin e Ciro, né? Alckmin teria 34% e Ciro Gomes 32%. Também, como diz o pau a pau aí. E um outro cenário seria Alckmin e Bolsonaro. Bolsonaro teria 33%, o Alckmin 35%. Ou seja, essas as simulações de segundo turno feitas pela pesquisa Datafolha. Pois é, isso mostra mais uma vez que caso o presidente Lula viabilize sua candidatura, consiga sua candidatura, ele ganha as eleições, assim como nas últimas 14 pesquisas que foram publicadas, 14 que foram publicadas agora, né? Tinha 13 em 2017, mais uma agora, 14. Das 14, o presidente Lula seria eleito. É importante a gente ressaltar isso, porque mostra o que o presidente Lula hoje representa para o povo brasileiro, ou pela maioria do povo brasileiro. Né? Porque algumas pessoas dizem, não me representa. Pois é assim, a eleição é isso, é quem tem mais voto, quem tem mais preferência. E a pesquisa é a forma de mensurar isso. Então, concordando ou não concordando, a pesquisa está colocada. A pesquisa é fato real. E se ela fosse hoje a pesquisa, a eleição, mas a eleição é daqui 6 meses, 8 meses, 9 meses, beleza. Mas é sempre bom estar na frente da pesquisa. Se você estiver na frente da pesquisa, você vai ganhar. É assim que funciona, né? E é por isso que tem pesquisas agora. Porque se vai para o segundo turno, o Lula dá de 49 a 30 no Alckmin. Se for para o segundo turno, o Lula dá de 49 a 32 no Bolsonaro. É muita diferença. São muitos milhões de brasileiros aqui que dá uma diferença muito grande. Então é importante a gente ressaltar isso, né? Agora, um outro lado é que caso, né, no caso o presidente Lula não sendo candidato, o que nós precisamos observar é que me parece que o Ciro Gomes, ele abocanha um pouco mais aí na pesquisa daquilo que é a vontade hoje, inclusive, ainda da população, mesmo às vezes colocando essa insatisfação de poder votar nulo, mas o Ciro, aqui já no segundo turno, ele sai um pouco à frente da própria Marina. Então é importante ressaltar que, numa eventualidade do Lula não sair candidato, o Ciro e a Marina, eles crescem num cenário onde pode tomar o lugar aí do PSDB, onde pode... numa possibilidade, inclusive, do Bolsonaro diminuir essa votação, do Ciro e da Marina buscar, nesses votos que seriam do Lula, buscar uma quantidade aí razoável para poder chegar no segundo turno. Mas tudo isso, como nós dissemos, nesse momento, a forma como está apresentada a pesquisa, e nós estamos fazendo a leitura da pesquisa, né, o Lula ganharia em todos os cenários, sendo candidato no segundo turno, né, e grande a diferença, né, nós temos aqui
49-30, quer dizer, a margem de erro é 2, então praticamente 20%, né, a mais dos votos em relação ao Alckmin, que é o cara do PSDB, o candidato do PSDB, quer dizer, perderia feio, né, com mais de 20% de votos de diferença, e o Bolsonaro, né, estaria aí com 49-32. Então, verdadeiramente, hoje, nós temos aí um impasse jurídico, porque tem a possibilidade da justiça impedir o presidente Lula. Lula já colocou com todas as suas letras que será candidato, vai estar agora no mês de fevereiro fazendo a caravana dele lá em Porto Alegre, já disse isso na imprensa, ou seja, Lula está na rua buscando o apoio popular e buscando, obviamente, juridicamente, viabilizar sua candidatura. Mas o PT lançou aí o presidente Lula como candidato a presidente e ele já está na rua, enquanto o Temer está ali tentando articular com os deputados como é que prejudica o trabalhador na reforma da Previdência, o Lula está conversando com a população. Depois pergunta por que o Lula está bem na pesquisa e o Bolsonaro, que está lá na Câmara Federal, né, e né, acaba articulando, né, favoravelmente a essas contra as reformas, né, e por que o Alckmin, que está lá do lado do Temer, também tem um desgaste e não cresce na pesquisa. É isso, a população não é boba, a população enxerga e sabe quem realmente pode acenar para um Brasil diferente. Pois é, então esse aí é o cenário da pesquisa, tem muitos dados a mais, né? Você pode depois acessar aí o site do G1 e acompanhar também da Folha de São Paulo e, é claro, também nas nossas publicações aqui, a gente está passando as informações da pesquisa novinha em folha, né? Quentíssima. E a primeira pesquisa depois do resultado do TRF, né? Isso. Tribunal Federal. Então, a primeira pesquisa feita depois do julgamento do Lula, né? Então, aqui, quando fala da rejeição, Antônio, também a pesquisa fez um levantamento da rejeição. Quais são os mais rejeitados? O mais rejeitado, naturalmente, é o presidente Michel Temer, que aparece com 60% de rejeição. Por que será, hein? Por que será, né? Eu achei até que foi pouca, né? Porque as pesquisas anteriores, quer dizer, ele tem, de aprovação ele tem 1%, então significa que 99%... A margem de erro é 2%, ele tem 1%, você vê como é difícil. O Fernando Collor é o segundo mais rejeitado, tem 44% de rejeição, e o Lula aparece em terceiro com 40%. Ou seja, é aquele povo que realmente detesta o Lula, que não quer o Lula, que a gente pode ver aí nas manifestações. O Jair Bolsonaro tem 29%, o Alckmin tem 26%, e aí vai diminuindo. É claro que os menos conhecidos têm uma rejeição menor, né? O Ciro Gomes tem 21% de rejeição, mas, por exemplo, vamos pegar aqui um menos conhecido, o Dória tem 19%, né? O Henrique Meirelles tem 19%, ou seja, o campeão mesmo de rejeição continua sendo aí o presidente Temer. Bom, então esses são os dados principais, informações da pesquisa, né? Então, como eu disse, né, os dados estão aí disponíveis nas redes sociais. E o fato é, Lula tem 37 contra 20, contra 16 de Bolsonaro, Alckmin com 7. É a pesquisa, vamos dizer assim, um cenário número 1 aqui apresentado. Sempre. O importante aí é que esse ano de 2018 vai ser um ano de muita turbulência política. Turbulência pelo que o Brasil está vivendo, né, na área econômica, principalmente, o desemprego, essa questão do ajuste fiscal... tudo isso ainda está muito mexido, né? As coisas estão muito inseguras, as coisas estão muito indecisas na cabeça da população. O desemprego, as pessoas das cidades percebem a questão do desemprego, né? A dificuldade hoje, a quantidade de pessoas batendo na porta para pedir uma vaga é muito grande. A fome, ela está presente nas nossas cidades. Eu digo isso porque eu vivo a cidade, ando na cidade, as pessoas estão pedindo cesta básica mesmo para poder garantir alguma coisa, um complemento dentro da sua casa, por causa do desemprego, por causa da falta de renda. Os programas sociais que nós estamos vendo, eles estão acabando. As pessoas que criticavam o Bolsa Família, o governo Temer não acena para essa possibilidade de cada vez mais inserir
essas pessoas na sociedade, o governo Temer não acena a possibilidade de ampliar as universidades desse país, tanto que não criou, não construiu e nem acena para melhorar os orçamentos das universidades e dos institutos. O governo Temer não acena para melhorar a saúde, tanto que ele congelou o dinheiro, que era exatamente o dinheiro para a saúde, por 20 anos, passou o ajuste fiscal por 20 anos na saúde, na educação e na segurança. Então, esse grau de insatisfação da população ele é muito forte e reflete nessa pesquisa. Então, 2018 vai ser um ano de muita turbulência política. Com essa possibilidade, com essa definição do Poder Judiciário em inviabilizar o presidente Lula como candidato, vai ainda criar uma instabilidade ainda maior. E, obviamente, vai precisar tomar algumas decisões caso realmente não possa ser candidato, porque o presidente Lula é candidato e será inscrito candidato lá no mês de agosto, quando abre as inscrições, né? A possibilidade de fazer inscrição. De julho até a primeira quinzena de agosto, qualquer cidadão pode se inscrever para ser candidato. Quem tem que falar que não pode ser candidato é o Tribunal Superior Eleitoral, que tem os prazos para que, à medida que ele se inscreva lá no mês de agosto, o Tribunal Superior vai ter um prazo para falar, olha, pode, não pode, tem um problema da ficha limpa, tem um problema... Quer dizer, isso aí é um processo que, do dia 1º de fevereiro, amanhã, até agosto, meu amigo, o Lula é candidato. E então é um grau de insatisfação muito grande, principalmente para o governo Temer, que aposta num candidato do PSDB, que a Rede Globo, que aposta num candidato como Luciano Huck, como um candidato como Bolsonaro. Quer dizer, eles realmente vão ter uma estratégia diferente para tentar buscar e ganhar a vontade da população. Isso que acena, onde se o Lula não for candidato, a população tem 32% de voto branco e nulo, isso é muito sério e mostra como esse ano de 2018 será aqui, nesse período, para escolher o próximo presidente. Ok, então eu quero abraçar aqui, Antônio, um ouvinte que esses dias eu encontrei, olha, estou sempre ligado lá acompanhando vocês, que é o professor Odilon Alves, né, da revista Planeta Água. Ele está sempre acompanhando o programa. Um abraço aí para o Odilon, né, uma referência, né, também do jornalismo aqui da nossa cidade. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui, Antônio. A gente agradece aqui o pessoal que participa do programa, né, através do Facebook, dizendo para você o seguinte: pode deixar o seu comentário, né, no nosso programa, e mesmo que o programa já tenha terminado ao vivo, mas a gente acompanha durante todo o dia e responde, né, e dá a resposta que você precisa, e dependendo do assunto, a gente volta nele no programa seguinte, tá bom? Pode participar, pode deixar aí seu recado, pode deixar a sua participação. Nós temos aí o pensamento do dia para fechar? Temos o pensamento do dia nesse último dia do mês de janeiro. Então nós já temos aí primeiro mês vencido já de 2018. A coisa passa rápido. Pode riscar lá na folhinha. Exatamente. O pensamento diz o seguinte nessa quarta-feira: não precisa muito para me encantar. Se você for verdadeiro, de certo já me encanta. Tenho fascínio por quem é de verdade. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia para você que nos ouve pela manhã, boa noite para quem está ouvindo na nossa reprise às 20 horas, né? Um abraço para você, lembrando que hoje tem Anapolina e Aparecidense no Jonas Duarte. Então, hoje tem a Anapolina no Jonas Duarte, né? Aliás, não, é Aparecida, né? Não, é aqui. A Anapolina é aqui. É aqui? Desculpa aí. Não, é aqui mesmo. É interessante porque a Anapolina jogou todos os seus jogos aqui na cidade, né? Tá privilegiada. Bom, é isso aí. Nós agradecemos a você que esteve conosco e amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao estúdio da Mais FM, o programa é Goiás é Notícia. Um abraço e até mais. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200,
Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Rádio Mais FM 87,9. É sua alegria todos os dias. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom